a legislação atual ela não dá respostas para essas novas famílias, né? Porque quando isso foi concebido na década de 60, 70, que é a legislação que ainda vigora, não era comum, não tinha nenhum divórcio no Brasil. Qual que é a hora de procurar um advogado? Qual que é a hora de tratar desse assunto e como é que se começa a tratar desse A assunto? grande evolução do direito de família, que a gente inclusive chama de direito das famílias e também das sucessões, é que o Estado tem se afastado cada vez mais dessas questões privadas e, com isso, a valorização da autonomia privada tem nos remetido a uma contratualização do direito de família. Se você tem família, esse assunto um dia vai bater na tua porta. Enfim, patrimônio. Família tem patrimônio, quem tem patrimônio tem problema. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, especializado em direito de família, mestre, doutor. Eu estava brincando aqui com ele agora há pouco que o currículo dele precisa de 2 laudas A4, com aquele entrelinhamento pequenininho para caber tudo que ele já fez. Eu pergunto para ele, ele fala, sou advogado de família. Enfim, mas é autor de obras, enfim, que se tornaram clássicos nessa área, é citado frequentemente nos tribunais superiores, ou seja, é uma referência absoluta para falar sobre esse assunto e é um prazer, enfim, ter um fera desse para falar com a gente sobre direito de família, sob uma ótica hoje que eu acho um pouco especial. A gente vai falar de dinheiro. Quem tem família e se tem algum dinheiro, algum bem, algum imóvel, esse problema costuma bater na porta da pessoa se ela não tomar alguns cuidados. Mas o problema é importante, né? Pois é, Alexandre, todo mundo tem família. Quem tem família tem problema, né? Então, ou seja, todo mundo, em algum momento da vida, já conversou, se não conversou, deveria conversar sobre isso, porque das relações de afeto decorrem consequências patrimoniais. E não falar sobre isso, não ter a consciência sobre isso, é que pode ser o problema, né? Porque o combinado não sai caro, ou seja, você pode prevenir, né? É melhor prevenir que remediar. Então, a advocacia tem desenvolvido uma cultura da prevenção, da extrajudicialidade, porque o judiciário está caótico, não encontra respostas para todas as soluções, para os problemas, os processos judiciais demoram anos, décadas, né? Então, é melhor prevenir do que remediar. E a primeira coisa é falar, olha, precisamos falar disso e não há nenhum constrangimento, não deveria ter nenhum constrangimento. Assim como as pessoas têm constrangimento de falar sobre testamento, por exemplo, né? Isso deveria ser uma coisa normal, natural, né? E não é. Não. Agora, por que esse assunto, enfim, fora o fato de que uma discussão de dinheiro ela é sempre delicada e ela sempre tem implicações, por que esse assunto é especialmente delicado hoje? Eu acho que a nossa legislação não está devidamente adequada para enfrentar os novos tipos de família e as novas demandas. Porque todo dia eu leio no jornal algum caso de alguém que deixou uma fortuna e a mulher briga e a mulher que casou foi companheira por poucos anos, disputa com os filhos. É comum a gente ler isso no jornal. Filhos do primeiro casamento, do segundo, do terceiro, né? A legislação brasileira, né, que está centralmente no Código Civil, que é de 2002, que reformou o Código Civil de 1916 e agora está tramitando um projeto de lei para reformar esse Código de 2022 e ainda assim não atingirá. Mas não atingirá o quê? A legislação atual ela não dá respostas para essas novas famílias, né? Porque quando isso foi concebido na década de 60, 70, que é a legislação que ainda vigora, não era comum, não tinha nenhum divórcio no Brasil. Então não se pensava em ter uma segunda família, filhos da primeira, filhos do segundo casamento, do primeiro, o meu, os seus, os nossos, e aí começam as brigas, né? Então a legislação não tem respostas para isso, mas felizmente a fonte do direito não é só a lei, são os princípios. E é aí que entra a advocacia, inventando teses, defendendo teses nos tribunais, escrevendo, e no meu caso, escrevendo livros, né, para poder sustentar essa realidade aí e até diminuir a litigiosidade, né, porque uma briga na justiça é prejuízo para todo mundo. Além de ser demorada,
é cara também, né? Porque brigar na justiça hoje é essencialmente caro. Não é só questão do tempo que você leva. Agora, o que que as pessoas têm que fazer hoje? Uma pessoa que está ouvindo esse assunto pela primeira vez, eu duvido que exista alguém que precise ser apresentado esse assunto, mas eu acho que as pessoas elas não param, sentam e falam, eu preciso enfrentar esse assunto. Quem quer enfrentar esse assunto deve começar fazer o quê? Vamos ajudar a organizar o pensamento dessas Sim, pessoas que querem tomar uma atitude para colocar esse assunto em bom, ordem. quem vai entrar em um relacionamento deve fazer um contrato. Se for um casamento, nós chamamos de pacto antenupcial. Pouca gente sabe que a gente pode inventar as regras que quiser, não só patrimonial, mas pessoais. Por exemplo, tem gente que escreve no pacto que é possível uma relação aberta, por exemplo, né? Mas isso são as questões pessoais. Nas questões patrimoniais, que em geral o pacto antenupcial é para isso, ele vai dizer essas regras, por exemplo, olha, nós queremos casar com o regime da separação de bens, mas vamos fazer ressalvas. E aí, nessas Perfeito. ressalvas, eu posso inventar uma regra própria para aquela relação. Aquele que já está casado, ele pode alterar essas regras, fazer uma alteração no regime de bens. Isso é uma novidade do Código de 2022, que alterou esse princípio da imutabilidade do regime de bens. Por enquanto, tem que ser feito judicialmente. Se a reforma do Código Civil em tramitação passar, poderá ser feito essa alteração em cartório. Mas, então, essa alteração que se pode fazer um novo pacto, chama-se pacto pós-nupcial. Então, eu tenho o pacto antenupcial e o pacto pós-nupcial. Isso é uma novidade. Essa expressão, inclusive, é nova. Eu fui acho que fui o inventor dessa expressão, que já está adicionalizada e já pegou. Então, as pessoas têm essa liberdade. Só que falar de patrimônio causa um grande constrangimento. Ou dá a parecer que a desconfiança, ou que está dando o golpe do baú, está querendo evitar o golpe do baú. Então, mas é muito necessário, porque quando se fala dessas regras antes do casamento, você vai estar, na verdade, cuidando do amor, salvando a conjugalidade, porque é melhor ter esse constrangimento agora do que depois. E quem não conversa sobre isso, e esse incômodo vai ficando ali na pessoa durante todo o casamento. E casamentos acabam por isso e as pessoas nem sabem que é por isso. Então é muito importante falar disso, né? Falar desse incômodo, né? Olha, eu acho que é justo o regime da separação de bens ou da comunhão parcial de bens, ou mesclar esse regime. Então, muito importante que as pessoas possam conversar sobre isso. E aqueles que já estão casados, que se está incomodado, pode modificar o regime de bens, até porque eu já fiz várias modificações de regime de bens que salvou o casamento. Nós estamos falando de casamento, cuja expressão é pacto, o contrato é pacto antenupcial, um contrato, né? É um contrato. Um contrato como qualquer outro. Que, aliás, o direito de família está cada vez mais contratualizado, né? Então, eu já fiz alguns que salvou o casamento. Vou dar um exemplo, porque a partir desses exemplos a teoria fica mais interessante, né? Porque uma teoria só tem sentido pelos resultados práticos que ela dá. Um casal de médicos, ambos eram médicos, homem e mulher, e é um casal heteroafetivo. Hoje, tanto faz hétero ou homoafetivo, não há diferença mais, né? O casamento deixou de ser monopólio da heteroafetividade. Graças a Deus, diga-se de passagem. E isso caminhou bem, né? E o Brasil aliás, um parêntese, é o único país do mundo que não tem uma lei específica sobre isso, mas que foi uma interpretação da Constituição, né? A partir de uma principiologia, porque o princípio é norma, e aí é possível construir um direito a partir dessa principiologia. Fecha parênteses e voltando. Então, quando essas pessoas fazem essa modificação do regime de bens, elas salvam o casamento. Voltando ao caso, esse casal de médicos, ambos exerciam a medicina, só que a mulher ficava dentro de casa e trabalhava 4 horas por dia. E o marido trabalhava 10 horas por dia. Isso foi causando um incômodo nele.
E ele falou, olha, eu não quero continuar casado assim. Isso não é que ela fique em casa e cuidando dos filhos, porque nós temos 2 empregadas, 2 babá, etc, etc. E aí o casamento quase foi por água abaixo. Foram ao meu escritório para falar disso. Nós fizemos uma modificação no regime de bens e eles seguiram felizes para sempre, até onde eu sei. Agora, você mencionou o fato de que ele, enfim, trabalhava fora, ele devia ter uma renda maior, só que hoje eu acho que a gente vive uma situação em que a mulher também vai à luta, a mulher também se coloca no mercado de trabalho, as mulheres abrem empresas bem-sucedidas. Então, talvez essa conversa anterior à do pacto antenupcial, eu tenho a impressão que antes ela era vista como a sociedade tradicional enxergava. O homem trabalha, ganha patrimônio e a mulher fica em casa. Então, se pensava em pacto nupcial para essa situação. E hoje, tanto o homem quanto a mulher ao se casar, não podem afirmar quem é que vai trazer mais dinheiro para dentro de casa, falando uma linguagem aqui bem, enfim, bem rasa até nesse ponto de vista. Mas é interesse dos dois discutir essa questão. Sim, e aí nós estamos inseridos em um contexto, em um sistema e uma ideologia patriarcal que ainda precisa ser repensada. As mulheres têm alçado cada vez mais ao mercado de trabalho, mas muitas ainda não têm essa mesma perspectiva, por mais que seja médica. Desse casal aí, não era, que eu acabei de dizer, tinha situação de que tinha toda uma estrutura, a mulher não trabalhava porque de manhã ficava na academia, né, e era diferente. E aí eles fizeram o ajuste na rota e seguiram o casamento, né? Porque a conjugalidade, eles queriam, eles gostavam um do outro, mas tinha esse incômodo. E quando você tem um incômodo e não fala desse incômodo, ele vai, como se diz em Minas Gerais, vai corroendo, ou comendo pelas beiradas. E é aí que o casamento acaba e as pessoas não sabem por que acabou, por causa desse incômodo. Então, nesse caso, ok. Mas tem algumas situações da mulher que ela faz um trabalho invisível. Né? E esse conteúdo econômico, né? Então, a grande virada do direito de família é a atribuição de um conteúdo econômico a esse trabalho invisível da mulher. Tramita no Congresso Nacional, a partir de 2025, um projeto de lei atribuindo um conteúdo econômico a esse trabalho invisível da mulher. Isso é uma retificação, né, de uma nova concepção que já tem até resolução do CNJ, que é ver essa situação por uma perspectiva de gênero. Mas isso é outra história. Né? Cuide do seu amor, cuide do seu dinheiro. Acho que essa é a mensagem aqui, né? Acho que é uma novidade para muita gente, vai ser uma novidade de que o pacto pós-nupcial, ele é possível. Eu propriamente não sei. Ele salva casamentos, né? Ele salva casamentos, enfim, eu acho que isso é... Agora, a gente falou aí da entrada na família. Tem um outro momento da família que é sempre complicado, que é quando há um falecimento e os bens precisam ser divididos. E é a hora que, enfim, que a coisa pega realmente, normalmente, né? Alguém deixa um patrimônio, aquele patrimônio não foi designado de forma adequada, não houve um testamento, e aí a gente está cansado de ver famílias desmoronarem, efetivamente. Se dilacerarem, né? Exatamente isso, Alexandre, porque todos os casamentos acabam, seja em vida, seja pela morte. Tomara, todo mundo casa achando que vai até que a morte o separe. E às vezes vai até que a morte o separe. Mas acaba. E aí é preciso ter noção, né, dessas consequências patrimoniais que advêm daí. Por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, que é tudo que foi adquirido na constância do casamento ou da união estável, não faz diferença, a título oneroso, né, ou seja, com o produto do trabalho de um ou de ambos, é partilhável. O que veio a título gratuito, ou seja, herança, doação, subrogação, não entra, né? Mas tem uma exceção. Os frutos dos bens particulares entram na comunhão parcial. Bom, se termina em vida, a partilha segue essa regra. Agora, se termina pela morte,
ela tem essa meação ou não e tem herança. Isso foi uma modificação no Código Civil de 2022, que entrou em vigor em 2023, e que agora está sendo revisto, está sendo discutido no Congresso Nacional, é uma coisa atualíssima, né? Começou a tramitação em 2025, estamos lá debatendo isso para tirar essa herança do cônjuge, ou pelo menos tirá-lo como herdeiro necessário, que é o que a gente chama de concorrência sucessória, ou seja, são as consequências dessa dissolução pela morte. Bom, isso é a questão do cônjuge, mas tem também a questão dos filhos. Quando os filhos, nem sempre os laços de sangue, a gente sabe, não são suficientes para garantir a harmonia entre os irmãos, Claro. né? A gente conhece isso, conhece bem essa história. E aí, é importante fazer um planejamento sucessório, ou seja, melhor prevenir que remediar. E tem vários instrumentos de planejamento sucessório, isso aí é tema para uma outra conversa, né? Mas é muito importante que as pessoas pensem nisso antes, para evitar brigas que vão durar 20, 30, 40 anos, e às vezes... E nessa o patrimônio se desgasta, o patrimônio se perde, o patrimônio se vai, e acaba muita gente... É outra história que a gente vê com frequência. Você briga por tanto tempo que quando vai resolver não tem mais nada para dividir, né? Exatamente. Eu tenho um inventário aqui em São Paulo que tem 30 anos. 30 anos e não estamos vendo solução, porque são 5 irmãos que há divergência entre eles, um grande empresário, e há uma divergência entre eles, e a coisa vai, e aí tem o ódio ali, né? O ódio une mais do que o amor, e nisso já tem 30 anos e deve ir mais 30, assim, vai mudando, vai morrendo gente, enfim, melhor prevenir que remediar. Agora, fazendo a mesma pergunta, o que a pessoa tem que fazer? Agora a gente está falando para pessoas que já estão olhando para outro momento na vida, um momento em que elas vão ter que passar a bola para frente. Qual que é a hora de procurar um advogado? Qual que é a hora de tratar desse assunto e como é que se começa a tratar desse assunto? Não precisa esperar o problema chegar. Nessa cultura, né, da extrajudicialidade, da prevenção, né? Como você vai no médico para prevenir, fazer exames regulares, né? Deveria no advogado para fazer esse planejamento. Olha, eu tenho um patrimônio, isto principalmente para quem está no segundo e no terceiro casamento. Quando é um único casamento, claro que precisa, mas principalmente quem está no segundo ou no terceiro casamento, porque os filhos do segundo geralmente têm divergências em relação ao primeiro, ou ao contrário, porque acha, vai ficar com mais, vai ficar com menos, e dependendo, se deixar correr solto, vai dar essa diferença e vai ocasionar injustiça, porque o desafio nosso como advogados é exatamente equilibrar o justo e o legal. Equilibrar o justo e o legal, tá aí uma boa expressão. A gente abordou a entrada, enfim, quando vai casar, abordou a saída. O que no meio as pessoas precisam se preocupar ao longo da vida? A gente falou de pacto antinupcial, falou de pacto pós-nupcial, falou das ferramentas de sucessão e transmissão de patrimônio. Tem algo entre esses dois momentos que deva preocupar as pessoas, ou para o qual elas devam, enfim, pensar em alguma solução para evitar problema? Porque são duas vertentes. Pensar na questão da sucessão hereditária, né? E pode separar, o casamento pode terminar em vida, né? E isso, a solução estará dada se isso foi pensado antes, numa prevenção. Se não pensou na prevenção, é fazer um ajuste na rota, que é a mudança do regime de bens, por exemplo. E é possível também, uma coisa que pouca gente sabe, é fazer um contrato. Isso é diferente de mudança do regime de bens, que é fazer um contrato que a gente chama de contrato paraconjugal, que é fazer um ajuste nessa rota, sem modificar o regime de bens, mas dizendo que fazer algum ajuste na questão patrimonial ou não patrimonial, inclusive, né? Na questão não patrimonial, dizer, por exemplo, olha, a infidelidade vai ter multa, né? Embora isso seja uma questão pessoal, mas ela tem uma consequência patrimonial, né? Então... E isso é legalmente possível? É tranquilo do ponto de vista... Sim, eu já fiz alguns contratos assim, porque uma das regras do casamento, um dos deveres do casamento, embora isso pareça estar ficando para trás, é o da fidelidade,
né? E se quebra essa regra, qual é a consequência disso? Não tem nada previsto, nada vai acontecer, porque nós conseguimos uma grande evolução e acabamos com o maior sinal de atraso do ordenamento jurídico brasileiro, que é a discussão de culpa. Então, se eu quero me divorciar, eu não preciso dar nenhuma explicação, né? Eu quero me divorciar, ponto. Mas, porque ele foi infiel, ela foi infiel, tá, apenas não quero mais continuar o casamento. Então, não tem previsto na lei, mas pode-se prever na lei, pode-se prever depois do casamento, ou antes, ou no pacto antenupcial, ou se não previu no pacto antenupcial, dizer, olha, aí se tiver infidelidade, vai ter uma multa, por exemplo. Isso é possível. Quer dizer, pensar no casamento como um contrato, que é o que você mencionou, é uma forma excelente de lidar com a ideia do que você pode, do que você não pode. Ou seja, se algo te incomoda, você pode pensar em colocar isso no papel e criar regras para que você deixe de se incomodar. Faz sentido isso? Sim, a grande virada, a grande evolução do direito de família, que a gente inclusive chama de direito das famílias e também das sucessões, é que o Estado tem se afastado cada vez mais dessas questões privadas e, com isso, a valorização da autonomia privada tem nos remetido a uma contratualização do direito de família, ou seja, é possível vários tipos de contrato, tudo isso conduzido pelo fio da autonomia privada, né? Isso é uma evolução do pensamento jurídico, né? Do afastamento do Estado laico, o afastamento do Estado na vida privada do cidadão. Os sinais disso, não se discute mais culpa, eu posso casar hoje, divorciar amanhã, se eu quiser, o Estado não entra mais na vida da pessoa. Né? Então, isso é sinal de um tempo e é muito bom. Agora, isso tem consequências que tem que trazer responsabilidade, porque das relações de afeto decorrem consequências patrimoniais e eu tenho que organizar isso patrimonialmente, inclusive. Sensacional, eu tenho certeza absoluta que a gente falou aqui, você trouxe novidades para muita gente, inclusive para os advogados que acompanham aqui o Advocacia SA, o nosso canal, porque hoje o direito, aliás, ele já está tão complexo, ele está tão, enfim, ramificado, que a gente vira super especialista em cada vez menos coisas, né? E o direito de família é uma área já abrangente por natureza. E que é o ramo do direito que mais tem modificado, né? Tem a legislação, inclusive, não consegue acompanhar as modificações, tantos institutos novos, exatamente em razão dessa questão da autonomia privada, que novas relações, novos relacionamentos, novos tipos de famílias vão surgindo e não tem aí uma legislação correspondente, mas a autonomia privada vai conduzindo tudo isso e em respeito ao sujeito de direito, que é também um sujeito de desejo, que vai construindo essa autonomia da vontade. Maravilha. Rodrigo, obrigado. A gente falou aqui hoje sobre dinheiro em direito de família, né? Enfim, patrimônio é uma questão absolutamente relevante, como o Rodrigo lembrou. O patrimônio bem cuidado preserva o amor. Enfim, eu acho uma colocação sensacional. E a gente tinha aqui assunto para mais meia dúzia de episódios, né? Mas, enfim, esse foi o Advocacia SA, falando hoje de patrimônio em direito de família. Eu sou Alexandre Seco, eu sou jornalista e obrigado por estar aqui com a gente em mais esse episódio. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Alexandre.